Boa noite. Tudo bem? Me ouvindo, Kleber? Boa noite, professor. Tinha Boa travado. noite. Não, travado. sem problemas. Sem problemas. Deixa eu só responder o pessoal. Então vamos lá, Kleber. E aí, como que você tá? Melhorou? Tô bem, graças a Deus. Já testei negativo, né? Que bom, graças a Deus, né? Tá, então vamos lá, Kleber. Vamos começar então. A gente tem bastante. Os demais que não conseguiram entrar hoje online, façam esse procedimento depois assistindo a aula gravada, tá bom? Para as próximas aulas, pessoal, eu vou pedir para que vocês se organizem aí, para que vocês possam estar online aqui na disciplina de estágio prático, tá bom? Que é uma disciplina prática, então, se você deixar para assistir no gravado, você vai acabar se complicando, não vai conseguir entregar as atividades dentro do prazo, você pode ter problemas na entrega da pasta. Lembrando que, se você reprovar nessa disciplina, você não consegue fazer o estágio 2. Consequentemente, você não vai conseguir formar, né, dar sequência aí as outras disciplinas subsequentes. Só um momentinho, Kleber, e a gente já vai iniciar.
Então, vamos lá. Vou compartilhar na tela, Cleber, e a gente vai começar. Eu preciso que você faça. Deixa eu compartilhar aqui para poder... Então, pessoal, o primeiro passo é vocês acessarem o site da Juscemat, tá? Tá aparecendo aí, Kleber, já? Tá sim. Ok. Vocês vão acessar o site da Juscemat, né? Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Vocês vão lá em Portal de Serviços, ok? Você pode ir diretamente em Portal de Serviços, ou você entra dentro do site, ok? Aí vai ter lá, você fecha essa orientação, aí você vai lá em Serviços, na primeira opção, Portal de Serviços. Aí vai ter lá o link para acessar o gov.br, né? Então você acessa a plataforma do governo federal, que é o RedeSim. Lá na primeira aula, que está disponível no Teams, eu ensinei vocês a criar o login do gov.br, caso você não tenha, tá? Criado o login, você vai colocar o seu CPF, ok? Avançar e colocar a tua senha, tá? No meu caso aqui, eu vou usar o meu certificado digital, mas no caso de vocês, vocês podem usar a senha sem problema, tá bom? Deixa eu ver aqui, só um momentinho, pessoal. Realmente, entrando aqui. Kleber, eu vou sair, mas pode permanecer, tá? Eu já volto. Vou precisar reiniciar o navegador para eu conseguir entrar no site do Juscemat, tá? Ok. Pronto, voltei. Então, vamos lá. Quando você logar no portal de serviços, automaticamente você será direcionado ao portal de serviços da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Você conseguiu entrar aí, Kleber, no portal de serviços? Sim, já estou logado. Fechado. Beleza, professor, cheguei no portal de serviços. Qual que é o passo a passo para abertura de emprego? Pessoal, a gente tem algumas fases, né?
Eu vou abrir um documento aqui para explicar para vocês. Então, pessoal, a constituição de empresa, hoje, no Brasil, nós temos algumas modalidades, né, de constituição. Então, é importante a gente ter esse conhecimento. Então, vamos lá. Primeiro, qual é o conceito de empresa? Para a Crepaldi, empresa é uma associação de pessoas para a exploração de um negócio que produz ou oferece bens e serviços, com vistas, em geral, à obtenção de lucros. Já Cassarro diz o seguinte: empresa é uma entidade jurídica que tem como obrigação apresentar lucro e este deve ser suficiente para permitir sua expansão e o atendimento das necessidades sociais. Já Franco diz o seguinte: empresa é toda entidade constituída sob qualquer forma jurídica para a exploração de uma atividade econômica, seja mercantil, industrial, agrícola ou de prestação de serviço. Já Rocha diz que é o processo de organização, né, que dá-se em diversas etapas, iniciando nas pesquisas dos problemas existentes até a implementação das possíveis soluções encontradas. Então, nós temos vários autores aqui que trazem conceitos diferentes, né, sobre empresa. Empresa nada mais é do que uma organização para exercício de uma atividade econômica que busca, né, o desenvolvimento, busca oferir lucro. Essa organização, no seu exercício desta atividade econômica, seja por meio de comercialização de bens, produtos, ou a prestação de serviços, visa lucro, né? Quando um empresário quer constituir uma empresa, ele está visando lucro. Até as empresas sem fins lucrativos, ela preza pelo princípio da continuidade, né? Que é, toda empresa, ela preza pelo princípio da continuidade, que é conseguir desenvolver o seu objeto social através da sua atividade econômica, tendo faturamento e conseguindo manter a sua máquina, ok, administrativa, operacional, e contribuindo com a economia. Mas quais os cuidados que devem ser adotados pelo empresário ao abrir uma empresa? Primeiro passo, sempre é importante que o empreendedor, que o empresário, faça um planejamento. É essencial. Nós vimos isso na aula passada, né? A figura do planejamento do negócio, a importância do planejamento. Lá naquela planilha, quando nós conseguimos enxergar na última aba o fluxo de caixa, nós conseguimos ter a percepção de que aquele investimento, aquele negócio é viável ou não. A partir de que ano que aquele negócio vai se pagar? A partir de que ano que aquele investimento inicial que o sócio fez vai retornar para ele? Nós temos lá um gráfico que mostra, né, se o negócio é viável ou não. Se eu não faço planejamento, pode ser que eu esteja iludido, que a minha empresa não vai ter continuidade, ok? Então é importante que todo empreendedor, antes de abrir um negócio, faça um planejamento. Dentro do planejamento do negócio, é importante que seja feita uma viabilidade econômica, que está dentro daquela planilha que nós trabalhamos. Depois disso, é importante que faça a elaboração do contrato social, planejamento tributário sempre é importante, para que o empresário consiga garantir o melhor enquadramento tributário. Hoje no Brasil nós temos
três regimes de tributação, né? Que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Então, eu tenho três opções. Então, o contador é o profissional habilitado para dizer qual que é o melhor regime, com base nas informações extraídas de projeção, né, que o empresário vai passar, como também de informações extraídas do planejamento do negócio realizado. É importante também que o empresário consiga definir como que vai funcionar a sua estrutura física para operar, ok? Em relação a estoque, em relação a escritório, em relação à loja, em relação à garagem e todas as estruturas físicas necessárias. Registros e licenças, quais os registros necessários para a abertura da empresa, e o mais importante, que é a contratação de um profissional contábil competente, né? Qual a importância desse profissional na abertura e legalização das empresas? Nos escritórios de contabilidade, esse processo de abertura e legalização é realizado dentro do departamento de legalização. A legalização de empresas é um processo burocrático, hoje bem menos, tá, do que antes, necessário e que precisa ser bem conduzido por profissional competente. O profissional contábil é um dos, e muitas vezes, o único responsável pela formação, educação e disciplina de um bom empresário. Geralmente, o empreendedor, que é o empresário, ele está interessado na parte operacional, na parte empreendedora. E muitas vezes, esses processos burocráticos e de planejamento ficam em segundo plano. E nós, como profissionais contábeis, prezando por uma contabilidade consultiva, temos o dever de apoiar, de esclarecer, de dar todo o apoio necessário ao empresário. Esse processo de implantação, de início de uma empresa, ele envolve um complexo caminho, né? Por quê? Porque a empresa, como nós podemos ler aqui, ela é um organismo vivo. Ela é uma organização social que sofre constante influência dos sócios, da sociedade, dos clientes, dos fornecedores, do governo e assim sucessivamente. Então, nós, como profissionais contábeis, nós somos fundamentais nesse processo aí de vida, né, desse organismo vivo chamado empresa. Então, depois eu vou disponibilizar esse material para que vocês possam ler com maior detalhamento, mas aqui fala da importância, né, do contador para o empresário. Qual que é a idade mínima para ser titular de uma empresa? Maiores de 18 anos, né? Brasileiro ou estrangeiro que se acharem na livre condição de administrar os seus bens, né? Então, eu tenho que estar em condições ideais para conseguir administrar a empresa. Maior de 18 anos. Pode ser menor de 18 anos? Sim, só se for maior de 16, emancipado. E nós temos os tipos de pessoa jurídica, de configuração jurídica, né, de constituição. A sociedade é quando constitui duas ou mais pessoas, ok? Sociedade, nós temos sociedade empresária, né? Nós temos a mais utilizada hoje no Brasil, a sociedade limitada. Só vou falar dela, que é a mais importante. Que ela está lá prevista lá no artigo 1052 do novo Código Civil. E ela é o tipo de sociedade mais comum, ok? A sociedade limitada é aquela em que a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Lembrando que nós temos a sociedade limitada, a constituição do capital social por cotas. Aí nós temos a sociedade anônima, que é duas ou mais pessoas, ok? Só que a integralização do capital social é por ações. Nós podemos ter a sociedade anônima aberta e fechada. Aberta é que eu consigo negociar ações da Bolsa de Valores, ok?
A SA ela é regida pela Lei 6.404 de 76. Nós temos uma novidade aí muito importante, né? O que acontece? Era muito comum a abertura da figura da EIRELI, né, que era a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Só que, para abrir uma EIRELI, era necessário ter o capital social inicial de no valor, no mínimo, 100 vezes o salário corrente, salário mínimo corrente. Então, por exemplo, o salário mínimo hoje está 1.100. Então, eu deveria, fazendo a conta aqui, 100 vezes 1.100, se eu sozinho quisesse abrir uma sociedade de responsabilidade limitada, eu teria que ter um capital inicial, um investimento de 110 mil. Mas muitas vezes nem todos os sócios tinham esse valor, né, para poder integralizar na empresa. Então criava-se a figura do capital integralizado e muitas vezes esse capital nunca era integralizado, né, e o contribuinte, que é o sócio, poderia ter problemas no seu imposto de renda. Então, agora nós temos a figura da sociedade unipessoal limitada, que é possível você criar uma sociedade com responsabilidade limitada com um único sócio, tá bom? Então, hoje, as empresas, em geral, as EIRELIs, elas estão sendo substituídas pela sociedade unipessoal limitada. Por que, professor, limitada? Hoje, no Brasil, é possível você abrir uma empresa individual e uma empresa individual de responsabilidade limitada. É possível você abrir uma sociedade simples ou uma sociedade empresária limitada. Qual que é a diferença? A diferença é que quando tem a palavrinha limitada, essa empresa geralmente tem uma segurança jurídica maior. Ou seja, no caso, por exemplo, de uma dívida tributária, ou de uma dívida trabalhista, ou de uma dívida civil, no primeiro momento, o patrimônio do sócio da pessoa física é protegido, porque a responsabilidade é limitada. Quando eu falo no primeiro momento, não quer dizer, professor, eu tenho uma empresa limitada, então eu vou fazer dívida que eu não vou pagar, ok? Vou ficar inadimplente e o meu patrimônio não vai ser atingido. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que tem uma segurança jurídica maior. No primeiro momento, ok, o patrimônio da pessoa física fica protegido, mas não significa que ele não possa ser executado, ok? Durante os trâmites de execução. Já a empresa individual, ela tem uma segurança mais fragilizada. A empresa individual, né, que é o empresário individual, ele pode, a qualquer momento, ser executado. O seu patrimônio pode ser, a qualquer momento, ser executado, tá bom? Então, dando sequência aqui aos passos para a abertura de empresa, primeiro, o planejamento de negócio, que vocês fizeram na aula passada. Nós temos que definir o tipo de pessoa jurídica, nós já definimos isso no planejamento de negócio. Lá nós vamos escolher a modalidade sociedade limitada, ok? Essa elaboração do contrato social eu vou deixar para a gente fazer depois da viabilidade, né? A viabilidade, ela é feita lá no site da junta comercial, tá bom? Então, é aqui, ó, nesse ambiente. Aqui nós temos um fluxo desse processo aqui de viabilidade, que é a parte inicial. Então, o primeiro passo é a consulta da viabilidade, né? A viabilidade, ela serve para poder validar, deferir o endereço do empreendimento, a junta vai deferir o endereço do empreendimento. Isso tudo é integrado, tá? A prefeitura já analisa tudo isso antecipadamente. Então, a prefeitura vai ver se aquele endereço pode, se aquele endereço que eu coloquei aqui na viabilidade é permitido o exercício da atividade que eu quero exercer, ok? Atividade econômica que eu quero exercer. Vou dar um exemplo para vocês. Indústria, por exemplo. Eu quero abrir uma indústria. Eu posso exercer atividade industrial em qualquer endereço? Não. A prefeitura tem um plano lá que ela tem os pontos específicos, né, da cidade para exercício da atividade industrial. Então, por isso que eu preciso da viabilidade aprovada. Dependendo da atividade que eu colocar, eu posso ter problemas, ok? No endereço. Então, para que serve essa viabilidade? É a parte inicial, para que o meu endereço seja validado, para que os meus dados, o meu nome empresarial seja validado, o meu objeto social, minha atividade econômica,
os meus dados, né, que eu sou sócio, dos sócios, os dados dos sócios sejam validados, todas essas informações são necessárias. Após a viabilidade aprovada, a gente vai para o segundo passo, que é o quê? Que é a aprovação dessa viabilidade lá na Receita Federal. Então, é como se fosse uma integração. No primeiro momento, eu faço na junta comercial, esses dados são aprovados pela prefeitura, e no segundo momento, após a prefeitura aprovar e a junta comercial aprovar, eu comunico a Receita Federal através do documento básico de entrada, do DBE. Aí a Receita, lá no DBE, eu vou colocar algumas informações complementares que eu não coloquei na consulta de viabilidade. Que tipo de informações, professor? Lá na DBE eu vou colocar o registro do contador, que é necessário, o meu CRC, os dados do contador. O nome fantasia da empresa também é colocado na DBE. As informações como essenciais, como, por exemplo, quem será o administrador da empresa, quem será o responsável pela empresa na Receita. Tudo isso eu coloco lá no DBE, tá bom? Que é o documento básico de entrada da Receita. Após viabilidade aprovada e comunicação feita com a Receita Federal, a Receita também vai analisar. Deferindo a DBE, aí eu volto para a junta comercial e vou integrar essas duas informações. O que é integrar? Vou pegar a consulta de viabilidade aprovada e unir com a DBE aprovada pela Receita. Esse processo de integração é feito através da FCN, que é Ficha de Cadastro Nacional, ok? Então, vamos lá. Fiz a FCN, eu integrei essas duas informações, que é a consulta de viabilidade e do DBE, documento básico de entrada. Esses dois documentos integrados, eu já consigo ir para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é o pagamento da taxa de abertura da empresa. Isso tudo é feito aqui no site da junta comercial. Eu emito a taxa de abertura da empresa, ok? Que hoje está no valor aí de R$210. Vou pedir para o meu cliente, no caso, pagar essa taxa. O cliente vai pagar a taxa. Depois de 2 horas, eu já consigo registrar esse evento de abertura de empresa. E isso é feito aonde? Aqui no site da Juscemat. Aí, pessoal, a gente tem 2 particularidades. Se o tipo da empresa for empresário individual, ok? Se o tipo da empresa for empresário individual, não é necessário o preenchimento do contrato social. O contrato social é um modelinho em Word que o contador vai preencher com todas as informações e deve ser anexado aqui após o pagamento da taxa, tá bom? Mas, se a modalidade for empresa individual, não é necessário, porque empresa individual, em vez do contrato social, a gente chama de requerimento do empresário, e isso é automático, tá bom? Quando faz a FCN, boa noite. Quando eu faço a FCN, automaticamente eu já sai o requerimento do empresário, tá? No caso da modalidade empresário individual. Lá, no nosso cronograma de atividades, a gente vai abrir os 2 tipos de empresa. A gente vai abrir primeiro a empresa sociedade limitada e depois a empresa individual. Como é a nossa primeira empresa que nós vamos abrir é uma sociedade limitada, quando a gente chegar nesse passo da FCN aqui, nós vamos estar com um contrato social já formalizado, ok? Em PDF, para eu conseguir anexar. Então, eu vou integrar a consulta de viabilidade com a DBE e vou registrar o meu contrato social e protocolar na junta comercial através do registro digital. Esse protocolo que é feito aqui, no registro digital, que é o protocolo eletrônico dos documentos de abertura da empresa, somente será liberado após o pagamento da taxa. Aí a junta comercial vai analisar todas as documentações, vai analisar os documentos dos sócios,
vai analisar os dados dos sócios, vai analisar o contrato social, que é o ato, né? Se eu preenchi corretamente dentro dos preceitos do Código Civil. Se tiver tudo certinho, a junta comercial vai deferir, ok? E integrado com a Receita Federal, já vai me liberar o CNPJ da empresa. A partir do momento que o meu processo é deferido, eu tenho uma empresa liberada, eu tenho a empresa em vigência, a empresa criada, a partir daquele momento há o nascimento da empresa, ok? E depois, acabou por aí? Não, a gente tem o último passo, né? Que é o quê? Licenciamento. O licenciamento é o quê? O licenciamento é a liberação da empresa para ela conseguir iniciar a sua atividade econômica. Então, a partir do momento que eu tenho um CNPJ aberto, eu tenho uma empresa viva. Se eu tenho uma empresa viva, eu preciso regularizar ela, licenciar. Então, por exemplo, estou abrindo supermercado. Já tenho o CNPJ do supermercado. Eu preciso iniciar o processo de licenciamento. O licenciamento é onde eu vou conseguir os alvarás. Alvará de funcionamento da prefeitura. Então, eu inicio tudo aqui pelo REDSIM. Automaticamente, o sistema é integrado, a prefeitura vai receber essa sinalização que tem uma nova empresa solicitando licenciamento. Eu vou pagar a taxa, geralmente eu tenho licenciamentos nos 3 entes federativos. Eu posso ter licenciamento na prefeitura, em algumas atividades econômicas eu vou ter licenciamento no estado, tá bom? No bombeiro, vigilância sanitária, eu posso ter também licenciamento federal, depende da atividade econômica da empresa. Quando eu inicio o licenciamento, automaticamente vai aparecer para mim todos os licenciamentos necessários para eu realizar, tá bom? O sistema é tudo integrado. Rede, sim, rede integrado. Integra a prefeitura, o estado e a União, tá bom? Então, esse é o passo. Depois que eu tiver com todos os licenciamentos ativos, eu posso iniciar a minha atividade econômica. Mas vamos lá. Andressa, conseguiu logar aqui na Jucemate? Entra lá na Jucemate, no portal de serviços e loga, tá bom? Beleza. Ok, estamos logados na Jucemate, vamos para o primeiro passo, que é a consulta de viabilidade. Então, todos vocês vão clicar aqui em viabilidade. Ok. Clicou em viabilidade, aqui a gente vai ter várias opções. Viabilidade legado é quando a empresa já está aberta, no caso do MEI, do microempreendedor individual. O MEI, ele é uma configuração de empresa que ele não é aberta aqui dentro do portal de serviços da Jucemates. O MEI, ele é aberto, né, pela plataforma Empresas e Negócios do governo. Então, o MEI ele tem um procedimento específico. Então, se eu quero abrir um MEI, eu venho aqui, ó. Quero ser MEI, que é um procedimento simplificado. Formalize, tá bom? Que é lá dentro do governo federal. O microempreendedor não é necessário registro de ato na junta comercial. Mas, por exemplo, vai chegar uma etapa do MEI, se o MEI quiser, por exemplo, tirar o alvará de funcionamento, que ele vai precisar comunicar à prefeitura. E a comunicação da prefeitura só é feita pelo REDSIM. Então, há situações em que eu abro um microempreendedor individual, já estou funcionando e preciso do alvará para emitir nota fiscal. Aí, o que eu faço? Eu vou lá no REDSIM e faço uma viabilidade legado. A viabilidade legado é um procedimento que a empresa já existe, ok? E eu preciso comunicar à prefeitura e os órgãos integrados que aquela empresa precisa de um alvará. Então, na verdade, viabilidade legada é somente para licenciamento de do MEI. São os microempreendedores individuais. No nosso caso, a gente vai em nova viabilidade. Todos vocês, nova viabilidade. A primeira etapa é colocar o tipo de inscrição. Ó, veja que nós temos 2 cards aqui. A gente tem o evento de inscrição e o evento de alteração.
No nosso caso, a gente vai utilizar uma das opções do evento de inscrição, porque nós estamos solicitando a abertura de uma empresa. Mas há situações em que a empresa já foi constituída, já está aberta, e o empresário precisa alterar alguma coisa. A gente chama de alteração societária, alteração do contrato social. Um exemplo. Eu tenho uma empresa onde eu sou empresário individual, tá? Mas eu quero transformar essa empresa em sociedade limitada, porque vai entrar mais um sócio na jogada. O que eu vou fazer? Aí eu vou fazer esse mesmo procedimento, vou lá em viabilidade, nova viabilidade, mas em vez de eu clicar eventos de inscrição, eu vou abrir aqui eventos de alteração. Então, aqui eu vou ter todos os eventos de alteração possível, como, por exemplo, alteração de forma de atuação, alteração da natureza jurídica, que é quando eu quero acrescentar CNAE ou retirar CNAE, que é atividade econômica. Perdão. Alteração da natureza jurídica é o exemplo que eu citei para vocês. Natureza jurídica, nós temos várias. Nós temos empresário individual e sociedade limitada. No exemplo que eu citei, eu posso alterar, né, de empresário individual para a sociedade limitada. Então, eu vou fazer aqui uma alteração da natureza jurídica, tá? Quando eu quero transformar a empresa individual em EIRELI, ou EIRELI individual, qualquer tipo de mudança na natureza jurídica, eu faço aqui. Eu quero transformar a empresa em sociedade anônima. Vou fazer uma alteração aqui na natureza jurídica, tá bom? Eu quero acrescentar CNAE ou tirar CNAE. Vou clicar aqui na 244, que é a alteração de atividades econômicas, principal e secundária. Professor, vou mudar a minha empresa de Cuiabá para Sinop. São municípios do mesmo estado. Então, eu vou colocar aqui a alteração de endereço, né, entre municípios do mesmo estado. Quero mudar de estado. Vou mudar a minha empresa, transferir a minha empresa para o estado de Rondônia. Vou fazer uma alteração de endereço entre estados. Quero alterar o endereço dentro do mesmo município. Minha empresa fica na região de CPA e quero alterar lá para o centro. Alteração de endereço dentro do mesmo município. Quero alterar o nome empresarial da minha empresa. 220, alteração do nome empresarial. Enfim, nós temos vários eventos de alteração. Mas não é o nosso caso. A gente está fazendo uma viabilidade para a abertura da empresa. Então, a gente fecha esses eventos de alteração, fechamos esses eventos de alteração e vamos abrir eventos de inscrição. Tá bom? Só clicar em cima aí, eventos de inscrição. Nós temos 106, 101, 102 e 150. Qual que nós vamos escolher? Nós vamos escolher o 101, que é a inscrição de primeiro estabelecimento matriz. O 102 é quando eu já tenho uma empresa aberta e eu quero abrir uma filial daquela empresa. Aí eu vou no 102. No nosso exemplo, nós vamos escolher o 101. Escolhi o evento, aí tem uma pergunta assim, esta consulta de viabilidade é somente para fins de regularização de dados cadastrais perante a Receita Federal? Sim ou não? Não. Essa consulta não é só para regularizar dados cadastrais na Receita, até porque essa empresa nem existe ainda, tá bom? Se a empresa já existisse e eu precisasse fazer uma viabilidade para ajustar alguma coisa, alguma informação errada, deveria clicar em sim. Mas no nosso caso, a empresa não existe ainda. Então, vou continuar na opção não. Depois dessas informações, né, eu vou aqui em avançar. Uma outra informação importante, lá na alteração eu posso alterar várias informações ao mesmo tempo, tá? Só clicar em várias opções. Então, vou lá, estabelecimento matriz, na pergunta não, avançar. Ok. Aí a gente vai ter o enquadramento da empresa. Eu tenho 3 tipos de enquadramento. Eu tenho microempresa, que são as empresas que faturam até 360 mil ao ano. Empresa de pequeno porte, que são as empresas que faturam entre 360 mil e 1 centavos até 4 milhões e 800. E outros portes, né, que são as empresas que faturam acima de 4 milhões e 800. Nesse momento, eu preciso saber
Eu estou abrindo a empresa, eu preciso saber qual que vai ser o faturamento da minha empresa, dessa empresa que eu estou abrindo, né? Qual que vai ser o faturamento da minha empresa, no caso do contador que está abrindo para ele mesmo, ou da empresa do meu cliente. E essa informação eu vou ter onde? Lá no planejamento do negócio, né? Essa informação, o cliente, o empresário, ele tem que ter uma projeção do faturamento para eu saber qual porte eu vou selecionar. Então, vocês vão abrir a planilha de vocês, tá bom? Deixa eu abrir aqui o exemplo da planilha. Deixa eu ver aqui só um momentinho. Então, lá no planejamento do negócio, a gente vai ter lá qual que vai ser o enquadramento da empresa. Eu vou mostrar para vocês onde vocês vão ver essa informação. Estou abrindo aqui a planilha. Então, vamos lá. Por exemplo, no meu exemplo aqui, de planejamento do negócio, a minha empresa é uma microempresa. O porte da empresa é microempresa, lá na forma jurídica, tá? Da primeira aba. Por que que é uma microempresa? Porque lá na minha projeção, ok? Na minha projeção de faturamento, a minha receita esperada por ano, ó, já não está condizente. Porque a minha receita esperada por ano aqui, meu planejamento de negócio está errado. Por quê? Porque a minha receita esperada por ano é 590 mil. Então, ou seja, não está dentro do limite de 360 mil de faturamento ao ano. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou alterar. Então, vocês observam essa informação no planejamento de vocês. Se lá na página 4 da projeção de faturamento, se a sua receita esperada por ano for inferior a 360 mil, você deixa microempresa, tá bom? Se for superior a 360 mil, tá bom? Você coloca empresa de pequeno porte. Então, o porte da empresa será empresa de pequeno porte, com faturamento anual entre 0 a 360 mil. Pessoal, vamos lá. Eu estou confundindo. Na aula passada, a gente optou por começar primeiro a empresa individual, né? Deixa eu ver o cronograma aqui. Acho que eu estou confundindo. Primeiro a empresa individual ou a sociedade limitada? Deixa eu abrir o cronograma para a gente tirar... então a gente vai começar pela individual, desculpa, tá? Eu tinha dado a informação que a gente ia começar pela sociedade limitada. Então, é individual. Então, tá bom. Beleza. Então, tá certinho aqui. Então, a gente vai começar pela individual e depois a gente abre a sociedade limitada. Individual é o único sócio. Beleza? Então, aqui a gente vai ter aqui... Eu mudei o porte, né? Pequeno porte, com faturamento entre 360 mil a 4 milhões e 800. Tá bom? Mudei o porte aqui. Quer perguntar alguma coisa, Andressa? Não, eu só ia perguntar referente ao valor mesmo, que o senhor colocou o pequeno porte e não mudou o valor, eu estranhei. Ah, tá. Aí vocês observam isso na planilha de vocês, tá, pessoal? Se lá na página 4 a receita esperada por ano é inferior a 360 mil, vocês deixam lá a microempresa. Se for superior a 360 mil, empresa de pequeno porte. Mas não esqueça que aqui não pode ultrapassar 4 milhões e 800, porque essa configuração de negócio, a gente está dizendo que a empresa, todos nós, vamos optar pelo Simples Nacional. Então, na sua projeção, a receita não pode passar de 4 milhões e 800, tá bom? Ok. Então, no meu exemplo aqui, eu vou colocar empresa de pequeno porte. Se a sua receita é inferior a 360 mil ao ano, na sua projeção, você coloca microempresa. Ok, enquadramento. Então, microempresa até 360 mil. Empresa de pequeno porte, de 360 mil e 1 centavos até 4 milhões e 800. E outros acima de 4 milhões e 800. Agora, clique sobre o nome do órgão para visualizar as opções. Porque às vezes ele vai estar fechado aqui, tá? Aí você clica.
Ó, se tiver fechado, você sempre vai em junta comercial. É porque existe alguns tipos de abertura de empresa que você tem que ir regularizar em outros órgãos. Por exemplo, o advogado. O advogado eu tenho que abrir da OAB, tá bom? Que é um outro tipo de configuração, passa pela OAB. No nosso exemplo, é uma empresa comercial, junta comercial. Aí eu tenho várias opções, né, várias configurações jurídicas. Qual que eu vou escolher? A gente vai começar pelo empresário individual. Ó, eu tenho aqui, ó, consórcio de sociedades, tá bom? Que é quando várias sociedades se unem para abrir uma empresa. Cooperativa. Cooperativa é a união de várias pessoas físicas ou pessoas jurídicas com o mesmo objetivo, tá bom? Cooperativas de consumo. Existe a EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, que é aquela empresa que tem uma segurança jurídica maior, ok? Em caso de alguma situação judicial, o patrimônio do sócio inicialmente não será prejudicado. Existe empresa pública, né? Que é a abertura de uma empresa pública. E aqui nós temos a opção do empresário individual, que é a nossa opção, empresário. Empresário individual é essa opção aqui, tá bom? Mas eu vou ler os demais. Aí a gente tem aqui grupo de sociedade, sociedade anônima aberta, sociedade anônima fechada, que é regida pela Lei 6.404 de 76, né? Que são as empresas constituídas por ações. Somente as sociedades anônimas que são constituídas por ações, as demais são todas por cotas. E nós temos lá embaixo a sociedade empresária limitada, que é a outra opção que nós vamos escolher no segundo momento. Por enquanto, a gente vai escolher empresário, que é empresário individual. Vou clicar em empresário e avançar. Aqui eu vou ter que colocar o CEP da minha empresa. Pode colocar o CEP da residência de vocês, não tem problema, tá? Aí vocês coloquem aí, por gentileza, o CEP da empresa, tá bom? Pode colocar na residência de vocês. Então, vou colocar lá. Coloque, pesquise e avançar. Aqui é o CEP do endereço da empresa, tá bom, pessoal? Para deixar bem claro. Nessa etapa, você vai colocar o CEP do endereço da empresa. No caso de vocês, é uma simulação, considere que a empresa vai ser na casa de vocês. Objeto social. O que é o objeto social? O objeto social é a atividade econômica que vocês vão exercer, tá bom? Então, pessoal, no objeto social, o que eu vou sugerir que vocês coloquem, tá? Existe uma regrinha. Eu não posso colocar a forma que está na descrição da atividade econômica, tá bom? Eu preciso colocar esse objeto social descrevendo ele. Professor, como assim descrevendo ele? Bom, vou dar um exemplo. No meu caso aqui, eu vou lá na página 1, vai ser uma loja. Então, vai ser vestuário. Então, qual que vai ser o meu objeto social? Vou colocar comércio. Professor? Oi. O meu tá aparecendo, não sei porquê, mas o CEP tá aparecendo que é de outro estado. Você colocou o CEP de qual residência? Não, da região da onde eu moro. Tá aparecendo, o CEP enfermado é de outro estado, Mato Grosso, impossibilitando a realização da viabilidade. Qual que é o CEP? Fala para mim. 78.055.448. Não, Morada da Serra. Tá vendo aí? Você entrou na Jusemate de Mato Grosso? Será que eu errei? Deixa eu dar uma olhada. Tá escrito Rede Sim MT lá em cima? Tá. Estranho. Deixa eu ver aqui. Você tá no computador? Tô no computador. Tá. Você consegue compartilhar a tela do seu computador para mim? Sabe fazer isso? Sim, professor. Peraí. Cadê o trenzinho?
O senhor deu permissão para Sim. abrir bandeja de compartilhamento? Foi? Não, mas tenta de novo. Epa, deixa eu colocar meu notebook para carregar. Ele não tá deixando compartilhar. Por quê? O que tá aparecendo para você? Eu tô tentando selecionar a janela. Ah, agora foi. Tá. Tá aparecendo pro senhor? Tá carregando. Tá, vai lá na sua viabilidade. Vou entrar de novo aqui. Tá. Não, você tá no portal da Junta Comercial do Distrito Federal, por isso. Ah! Agora eu Tá, fecha tudo. Vai lá e coloca Jusemate no Google. Abre uma página do Google, coloca Jusemate. Isso. Aí, isso. Aí vai lá em serviços. Isso, já entrou aí. Agora tá certo. Vai lá, nova viabilidade. Uhum. Matriz, né? Uhum. Avançar. O seu é microempresa? É micro. 200. Tá, empresário. Opção empresário. Tá embaixo de empresa pública. Ok. Aí sim, você vai conseguir. Aí avança. Agora vai dar certinho, tá? Tá, pode continuar aí, tá? Pode continuar. Daí eu vou te instruindo, daí o Kleber também vai acompanhando aí, Kleber. Tá. Ok. Aí vocês vão colocar... Não, continua lá. Ah, tá. Pessoal, vem. Aí, pessoal, vamos lá. Vocês vão colocar o CEP e avançar. Pode ser da residência de vocês, mas lembrando que significa que é o CEP do endereço da empresa. No objeto social, vocês vão descrever qual que é a atuação da empresa de vocês. Por exemplo, André, você vai colocar assim, ó, comércio, vai lá no seu planejamento de negócio, lá na sua planilha, abre ela aí, por favor. Entendeu? Abra a sua planilha aí no computador, seu planejamento de negócio. Tá aberto, o senhor não tá vendo? Então, não tô vendo não. Faz o seguinte, descompartilha, e quando você for compartilhar, você vai compartilhar a área de trabalho, tá bom? Tá. Faz isso, por favor. Andressa, deixa quieto, deixa eu compartilhar a minha tela aqui, vai ser melhor. Tá bom. Tá aparecendo para vocês aí? Tá sim. Então, no meu exemplo aqui, ó, é comércio varejista de calçados, tá? Eu vou descrever. Aí vocês vão descrever aí se você vai ser comércio varejista, comércio atacadista e do quê. Aí é importante, pessoal, a gente detalhar a informação. No meu exemplo aqui, ó, na verdade não é calçados, não. Lá no meu planejamento de negócio tá roupas, né? Então eu vou colocar assim, ó, comércio varejista de vestuário masculino. Eu tenho que detalhar a informação. Não pode ser uma informação genérica, senão eles não vão aprovar a viabilidade. Então,
comércio varejista de perfumes importado, comércio varejista de calçado, de calçados femininos, calçados infantis. Você precisa detalhar a informação, tá bom? Escrevam, aí a gente vai para o próximo passo. Ok. Próximo. Oi. Uma dúvida que eu tive sobre o meu é porque Tá. assim, eu escolhi abrir um comércio que é uma cafeteria, casa de chá, essas coisas. Tá. E para descrever ele, o que eu poderia usar? Porque ele não entra como comércio alimentício, entra? Eu tava vendo o KNAI lá, e o KNAI, ele entra como um tipo de restaurante, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu consultar aqui, tá bom? Só um momentinho. Vai ser uma cafeteria, né? Isso, Ó, ele é doce, salgado. Pessoal, quando vocês quiserem consultar o KNAI, vocês colocam assim, ó, KNAI. Coloca assim no Google, vai aparecer lá o concla.ibge, tá bom? Aí vocês clicam lá no site do IBGE. Não, eu fui nesse daí. Mas para descrever ele, porque no caso ele fica vamos pesquisar aqui. E outras coisas. Tá, coloque assim, ó. Deixa eu ver. Coloca venda. Uhum. Venda de lanches e café. Coloca assim. Venda não, coloca comercialização de lanches e café. Ou melhor, comercialização eles vão impedir. Coloca comércio de lanches e café. Melhor, tá bom? Comércio, tá. De lanches e café. O seu Kleber conseguiu aí, de boa? Tá. Então agora a gente vai pro... O meu... Conseguiu, Kleber? Eu coloquei... Deixa eu só confirmar aqui. Tá. Coloquei comércio de artigos esportivos em geral, masculino e feminino, nacional e importado. Não use geral. Porque se você colocar geral, eles vão... nunca use geral. Coloca específico, tá? De artigos masculinos e femininos. Esportivos, masculinos e femininos. Pronto. E o nacional e importado? Pode colocar, não tem problema não. Tá. Só não coloca a palavra geral. Ok. O nome do empresário individual vai ser o próprio nome da pessoa. Tá bom? Então, vocês têm que colocar 3 opções. No meu caso aqui, eu vou colocar assim, ó. Josimar... Vocês podem abreviar, não tem problema, tá? Vou colocar assim, Josimar Silva Lima. Ou então eu vou colocar Josimar Silva. Ou pode colocar o nome completo também. Lembrando que eu tenho que colocar no mínimo 2 opções, mas eu sempre gosto de colocar 3. Como que funciona essas opções de nome empresarial? O Redsim, ele é integrado no Brasil inteiro. Então, o que o Redsim vai fazer? Ele vai buscar no seu banco de dados. Se existir uma empresa com esse mesmo nome, o primeiro nome que eu coloquei aqui, Josimar S. Lima, o que ele vai fazer? Ele não vai aceitar esse nome, ele vai para o próximo. Aí, ele pesquisa o segundo nome. Se existir uma outra empresa com esse mesmo nome, ele vai para a terceira opção. Uma das 3 tem que dar certo, tá? Sempre por ordem de apresentação. Então, se você colocar o primeiro nome, é o primeiro que está na sucessão. Se não der certo, o segundo. Se não der certo, o terceiro. Tá bom? Coloquem aí. Professor, pode colocar só o primeiro e o último nome? O ideal que tenha abreviado. Se você não for escrever, abrevie. Mas tem que ter todas as iniciais. Ok.
Ok. Colocou essa informação, aí vai ter uma pergunta lá. Caso exista processo pendente com o nome empresarial pretendido, informe o protocolo. É só se tivesse, não é o nosso exemplo. Não é o nosso caso, né, aliás. Aí tem lá endereço do estabelecimento, urbano e sem regularização. Sem regularização é para aquelas áreas de bairro que está em processo de regularização que ainda não há número do IPTU. Se for esse caso, você tem que colocar a opção sem regularização. Aí, se o teu CEP, endereço da sua residência que você vai colocar a sua empresa, não tem IPTU, você coloca sem regularização, tá bom? Se tem IPTU, você coloca a opção aqui urbano, tá bom? Primeira informação é o número do IPTU. Aí você pega o carnezinho e coloca lá o número do IPTU. Se você colocar o número incorreto, a sua viabilidade vai ser indeferida, tá bom? Eu vou colocar aqui o número do IPTU. Colocou o número do IPTU, agora o número do logradouro, que é o número da casa. Aí vou ter aqui as informações de complemento. Aqui em complemento eu devo colocar o quê? A quadra, se for apartamento, bloco e assim sucessivamente. No meu caso, eu vou colocar quadra. Quadra 19. Adicionar. Tá bom? E eu posso adicionar outros complementos. Aí ele já vem aqui automaticamente para mim. Referência, se for necessário, coloque. Por que é importante colocar referência? Porque lá no processo de licenciamento, às vezes para liberar o alvará, às vezes o fiscal vai ter que ir lá fazer inspeção. Mas se tiver uma referência, vai facilitar para ele. Área total da edificação e área utilizada. A área total da edificação é a área construída do prédio todo, do endereço que você colocou. E a área utilizada é a área que você vai utilizar para sua empresa. Tem empresas que é integrado na residência. Então, eu posso ter uma área total aqui de 240, mas a empresa só está usando 40 metros quadrados, tá bom? Ou 60 metros quadrados. Então, eu tenho que separar essa informação. Professor, eu vou ter que medir para informar? Não, lá no carnezinho do IPTU tem o total da edificação. Você só vai precisar medir a parte do imóvel que você vai colocar a sua empresa, tá? Mas a área total edificada tem um carnezinho do IPTU. Professor? Oi? Sem o número do IPTU, não vou conseguir fazer nada? Se você não tiver o número do IPTU, você vai protocolar e depois vai dar indeferido a sua viabilidade. Eu preciso que todas as viabilidades sejam deferidas. Eita. Tá bom? Mas não tem problema. Vamos até o final, depois você reinicia o processo. Você assiste a aula e reinicia o processo. Tá bom? Tipo de unidade. No caso de vocês, como é comércio, vocês vão colocar produtiva e estabelecimento fixo. Mas tem outras formas de atuação. Aquelas empresas de internet, as startups, eu colocaria 2. Tem empresas que é local fixo fora da loja, que vende aquelas empresas que tem um local fixo, mas a venda é feita fora da loja. Vai ser a 3. Se a venda for por correio, 4. Se é porta a porta, 5. Se é televenda, 6. Qual que é a atuação? Eu vou colocar aqui. No nosso caso, vai ser a atuação no endereço físico, ou seja, estabelecimento fixo, tá bom? Produtiva, estabelecimento fixo. Existe a opção de auxiliar, tá bom? Que auxiliar geralmente é feito quando eu vou abrir uma filial ou um armazém. No nosso caso, vai ser produtiva, estabelecimento fixo. Coloquei essa informação, eu vou para os dados do sócio individual, do empresário individual. Coloquem o CPF de vocês. E adicionar. Adicionou, avançar. Eu não cliquei em adicionar e não foi feito a adição. Depois que eu adicionar, avançar. Aqui eu vou ter que colocar o KNAI. Como que vocês vão consultar esse código? Lá no site do IBGE. Coloque lá no Google IBGE, KNAI, que vai aparecer. Como que se escreve KNAI? C-N-A-I. Aí você vai lá e pesquisa, tá bom? É só pesquisar aqui, ó. Então, eu vou lá e busco.
Por exemplo, no meu caso, é comércio e vestuário. Então, eu só vou colocar a palavrinha-chave, vestuário. E vou buscar. Já vai aparecer para mim aqui, ó, todos os quinais. Eu vou colocar aquele que melhor se adequa. Então, por exemplo, no meu caso aqui, é vestuários masculinos, né? Então, vamos lá. Vestuário é varejista, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó, tá vendo? Ó, comércio, varejista, vestuário. No meu caso, é o 4781400. Lembrando que as diferenças entre varejista e atacadista é que atacada é quando as vendas são predominantemente para pessoas jurídicas. E varejista é quando as vendas predominantemente são direcionadas a pessoas físicas. No meu caso aqui, é comércio, varejistas de vestuário masculino. Então, vai ser o 4781400. Esse aqui, ó. Então, vou lá e coloco 4781400. Pesquiso. Aí vou e adiciono esse KNAI. Existe a opção de adicionar mais atividades econômicas, tá? Eu defino uma como principal e as demais serão atividades econômicas secundárias. Existem, por exemplo, aquelas empresas, autopeças, por exemplo. Autopeças tem o comércio e tem a prestação de serviço. Então, tem várias atividades dentro da empresa, tá bom? Existe essa possibilidade. No nosso exemplo aqui, a gente só vai colocar só uma, só a atividade principal. Beleza. Aí vai vir uma pergunta assim, atividade é exercida no local? Sim, tem uma loja exercida no local. Existem algumas atividades que não vai ser exercida no local, então vou ter que clicar não. No meu caso, e no nosso caso, vai ser sim. Aqui no complemento, é só se necessário. Se você deixar em branco, depois a junta vai indeferir a sua viabilidade. Então, o que eu faço para que tudo dê certo? Eu copio a descrição do KNAI e colo aqui no complemento, tá bom? Copia a descrição do KNAI e cola no complemento, depois você vai e avança. Aí a gente vai para a última etapa da viabilidade, que é um questionário para regularização urbana. Esse questionário tem por objetivo auxiliar uma melhor avaliação do estabelecimento pelo órgão de regulamentação urbana, que no caso é a prefeitura da cidade. Responda o mesmo questionário com atenção e forneça as informações verdadeiras, condizentes com as atividades econômicas exercidas pelo estabelecimento. Então, vamos lá. Primeira pergunta, a ocupação do imóvel. Esse imóvel nosso vai ser próprio, alugado, cedido ou comodado? Eu pedi para todos que no planejamento de negócio não colocassem o investimento inicial como prédio, como edificação. Todos trabalhassem com aluguel, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui ocupação do imóvel alugado. Anexo integrado à residência? Pode colocar sim ou não. Vou colocar no meu caso aqui que sim. Utilizará horário especial antes das 7 horas da manhã ou após as 18 horas, de segunda a sexta, ou no sábado após as 13 horas? No meu caso, eu vou colocar não. Por que tem essa pergunta? O que a prefeitura quer saber? Porque lá no regulamento do ISS do município diz o seguinte: para as empresas que utilizam o horário especial, haverá uma taxa, um alvará de utilização de horário especial, ou seja, a empresa vai ter que pagar anualmente para isso. Vou colocar não. Se você colocar assim, já sabe que você vai ter que pagar anualmente para utilizar o horário especial. Então, mercados paga essa taxinha aí por ano para utilizar o horário especial. Zona, urbana ou rural? Urbana. Atividade pretendida é somente para endereço fiscal? Não. O que significa isso? Existem aquelas empresas que o cara é consultor, por exemplo, e vive viajando o Brasil. Então, a atividade dele é a prestação de serviço em diversos endereços ao longo do ano. O endereço que ele colocou ali é somente para fins fiscais, para ele receber intimação da Receita, para ele receber, entrega postal e tudo mais. Então, no nosso exemplo, no nosso caso, não é essa situação. A nossa empresa vai funcionar naquele endereço. Então, é não. O pedido é para antenas, torres de telecomunicações? Não. Vai utilizar meios de publicidade e propaganda?
Aí eu tenho que colocar sim ou não. A questão do e-mail de publicidade e propaganda é a fachada, tá? Então, se a minha empresa tiver uma fachada com nome muito bonito, eu tenho que colocar sim. Por quê? Porque eu também vou ter que pagar para a prefeitura esse licenciamento de publicidade, tá bom? Se eu colocar não, porque na minha empresa eu não vou... cobrado? Tem. Não é que assim, ó, lá no Alvará, a prefeitura de funcionamento, a prefeitura vai cobrar um pouquinho a mais, entendeu? Se eu colocar sim. Se eu colocar não, a prefeitura entende que eu não vou utilizar publicidade. No meu caso é assim, uma loja de calçado só funciona com publicidade. Um exemplo de vocês, coloque de acordo com a necessidade. Como é comércio, todo mundo vai ter que colocar sim, tá bom? Revenda de combustível aqui é somente para mercado, quando mercados, enfim, mercearias que vai vender combustível. Tem que colocar aqui a capacidade de armazenamento. No nosso caso, 0. Se não aplica a nossa atividade, coloque 0. GLP gás, 0. Quantidade de lotes confinantes. Aqui, pessoal, existe uma regrinha, um mapinha. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Mapa confinantes. Defrontante. Só para vocês entenderem o que é essa informação aqui, tá? Funciona mais ou menos assim. Deixa eu mostrar para vocês entenderem. Ó. Vou abrir aqui a imagem. Ó, funciona assim, ó. O pretinho é o imóvel da sua empresa, da solicitação da viabilidade. A primeira informação que a gente precisa preencher aqui na viabilidade, ok? Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu colocar aqui para... Só um momentinho. Deixa eu colocar aqui. Tá. Primeira informação que a gente precisa preencher da viabilidade é a quantidades de lotes confinantes residenciais. Informe os números. Quantidade de lotes confinantes. Então, vamos lá. No mapinha aqui, ó. O meu imóvel da solicitação é o pretinho. Quem são os lotes confinantes? Aqueles em amarelo. Lotes que têm ao menos um ponto em comum com o imóvel em questão. Ou seja, os lotes que me cercam. Então, eu vou contar quantos lotes que me cercam da minha empresa. Então, no caso aqui, ó, se o seu bairro tem uma estrutura legal, se foi dividido certinho, geralmente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 lotes confinantes. Então, eu vou colocar aqui na viabilidade 5 lotes confinantes residenciais. Aí, existem duas perguntas. Existe quantidade de lotes confinantes residenciais e quantidade de lotes confinantes não residenciais. Se tiver um comércio, por exemplo, dos 5 lotes aqui, ó, no meu lado é um supermercado, eu vou colocar 4 lotes confinantes residenciais e 1 confinantes não residencial, tá bom? Pessoal, professor, vou ter que ter esse trabalho de contar? Não, vamos padronizar, entendeu? É só uma simulação. Eu só estou mostrando para vocês na realidade, como que funcionaria se você fosse abrir uma empresa de verdade. Você tem que contar certinho os circundantes, quantos lotes que tem, os defrontantes, que é aqueles que ficam em frente do seu imóvel, os circundantes é aqueles que ficam na quadra, tá bom? Mas vamos padronizar aqui, vamos colocar assim, ó, para ficar fácil para todo mundo. Coloca 5 residencial, 0 não residencial confinante. Nos defrontantes residenciais, vamos colocar aqui, ó, nos defrontantes, 3, tá bom? 3 residencial, 0 não residencial. E nos circundantes, que é aqueles que completam a quadra, tanto da quadra do endereço do lote como da frente, vamos colocar 2, 4, 6, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos colocar 10. 10 não residenciais, 10, deixa eu ver, 10 circundantes residenciais
e 0 circundantes não residenciais. Então, repetindo, 5 lotes confinantes residenciais, 0 confinantes não residenciais, certo? 3 lotes defrontantes residenciais, 0 lotes defrontantes não residenciais. 10 lotes circundantes residenciais e 0 lotes circundantes não residenciais. Aí aqui você vai colocar o seu telefone, tá bom? De contato e o seu e-mail. Eu coloco aqui o seu e-mail. Colocando essas informações, vai ter a pergunta 18. Caso já possua uma ou mais licenças da Prefeitura de Cuiabá, a favor informar os números a fim de agilizar o andamento de sua solicitação. Não é o nosso caso. 0. Depois que você colocou todas essas informações, respondeu todas as perguntas do questionário, a avançar. Aí ele vai abrir para nós o resumo. É importante a gente confirmar os dados para ver se está tudo certinho. Confirmando os dados, você clica aqui, confirmo que li, estou de acordo com as declarações acima e vou concluir o meu pedido de viabilidade. A Juscemat vai me gerar um protocolo, que é esse daqui. Aí o que você faz? Você anota esse protocolo, tá bom? Professor, e agora o próximo passo? Agora é aguardar a Juscemat deferir a sua viabilidade ou não. Se indeferir, a gente vai ter que ajustar. Sempre quando ela indefere, ela aponta o motivo. Aí a gente vai ter que fazer os ajustes necessários, tá bom? Professor, como que eu vou consultar se a minha viabilidade foi aprovada ou não? Essa consulta vocês vão ter que fazer durante a semana, tá, galera? Durante a semana, vocês vão ter que fazer aí todas as consultas necessárias para ver se a sua viabilidade foi aprovada ou não. Se foi indeferida, você vai ter que consultar e ver o que foi que indeferiu a sua viabilidade e fazer uma nova. E ajustando o... Por exemplo, coloquei o número do IPTU errado, vai ser indeferida a viabilidade. Então, você vai ter que refazer colocando o número do IPTU corretamente. Ó, o que eu vou ensinar para vocês? Prestem atenção. Para consultar se a viabilidade foi aprovada. Vocês estão protocolando hoje, quando for segunda-feira, vocês dão uma olhada. Se na segunda não for, na terça, assim sucessivamente. Vocês vão clicar em viabilidade e vocês vão em consultar viabilidade. Aqui em consulta viabilidade vai aparecer para mim, por exemplo, tá vendo aqui, ó, essa viabilidade aqui, ó, data de cadastro 3 de setembro, 20 horas e 21 minutos. Tá vendo? Foi protocolada. Quando ela for deferida, vai aparecer aqui situação da análise deferida. Estando deferida, o que você vai fazer? Você vai abrir ela, abrir todos os detalhes da sua viabilidade, tudinho, tá bom? Ver todos os detalhes, e você vai dar um Ctrl+P, ok? Salva essa viabilidade na pasta do seu computador, coloca lá a viabilidade deferida, imprime e coloca na sua pasta Z, tá bom? Ah, professor, a minha viabilidade deu indeferida. Você vai abrir ela, identificar qual que é o erro. Geralmente vai aparecer aqui em vermelho. Aí você abre e vê o detalhe. Por exemplo, a prefeitura indeferiu. Ela vai falar número do IPTU inválido. Aí o que você vai fazer? Você vai voltar lá no início, em portal de serviços. Você vai em viabilidade e você vai reaproveitar a sua viabilidade, para você não ter que preencher todas as informações novamente. Então você vem aqui, reaproveita a sua viabilidade, coloca seguir para reaproveitamento e coloca o protocolo da sua viabilidade, vai lá e ajusta só o que você errou. Tá bom? Há alguma dúvida? Não. Então é isso, pessoal. Beleza. Ok? Aí na próxima aula, nós já vamos entrar no processo da DBE, que é o procedimento lá na Receita Federal. Tá bom? E para isso eu preciso que todas as viabilidades estejam aprovadas, deferidas pela Junta Comercial. Professor, na aula passada, ainda não tive tempo de assistir. O senhor passou alguma outra atividade para estar... Na aula passada, a gente estava em planejamento de negócio. Eu ia já começar a viabilidade, mas o sistema estava fora do ar. Então, eu aproveitei para tirar dúvidas sobre o planejamento do negócio, sobre aquela planilha. Ah, sim. Aí, daí, eu enviei a minha hoje, tive um probleminha no
meu notebook, eu arrumei ele e eu fiz rapidão no serviço, né? Aí eu enviei Tá. só pra Eu vou corrigir ela, te devolvo na semana que vem, daí você, depois que eu corrigir, você imprime e coloca na sua pasta. Tá bom. Mais alguma dúvida, Kleber? Professor, eu tô com o IPTU na mão aqui, Tá. e lá aparece, assim, área do terreno, né? Tá. Ou fração em metros quadrados, Ah. e tem a área da unidade, e tem a área construída. Então, lá você vai colocar a área construída, tá bom? A área construída, né? Aí você separa lá 10, 40, como se fosse a sua empresa, dessa área construída. O que você vai usar essa área construída para a sua empresa, tá? Coloca 20, 30, não tem problema não. A área construída é pequena, é 64. Né? Aí você coloca 10, tá bom? 10, na sua empresa. Então tá. Então é isso, pessoal. Se não há mais dúvidas, tá bom? Até semana que vem. Muito obrigado pela participação, pela presença. E os demais que estão assistindo essa aula gravada, fiquem atentos que na próxima aula as viabilidades deverão estar deferidas pela JuSemat. Ok? Aqui. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor.